Exercício de número 5 foi da FUVEST, a questãozinha aí da FUVEST, tá? O exercício número 5, você traz uma tirinha, né? Você traz uma tirinha aí, uma chargezinha, né? Uma tira aí que diz assim: que livro interessante. Aí o cara vai, pá, fecha o livro com a traça dentro do livro. Aí diz, é um livro que prende o leitor. É uma tirinha. Aí você pode até perguntar assim, aproveita a oportunidade para te dar uma orientação bacana. Todas as vezes que você olha para uma questão, muitos alunos me perguntam, Lázaro, qual a diferença de uma questão de Exame Nacional de Ensino Médio, né, uma questão de Enem, para uma questão de outros vestibulares mais tradicionais? Toda questão de Enem, ela tem um contexto. O contexto, ele não é necessariamente um texto, gente. Pode ser uma imagem, pode ser um gráfico, tá certo? Pode ser uma tabela, mas tem um contexto. Lázaro, qual é um exercício que eu posso fazer para entender se algo é ou não contexto para uma questão? Eu sempre dou uma dicasinha bem tranquila, por exemplo, se você colocar a mão sobre aquele texto, ou sobre aquela imagem, ou sobre aquela tabela, certo? Ou sobre aquele gráfico. Se você colocar a mão sobre a tabela e assim mesmo você conseguir resolver a questão, aquilo não é um contexto, é um pretexto. Algo só é considerado um contexto se ele contiver elementos que te auxiliam à resolução da questão. Então você precisa da imagem para resolver. Por exemplo, essa questão da FUVEST, essa tirinha aí, ela não é um contexto. Ela não é um contexto porque não há absolutamente nenhum tipo de informação na tirinha que me auxilie a resolver a questão. Então ela é simplesmente um pretexto. Numa questão de Enem, por exemplo, esse item estaria teoricamente mal elaborado. Mas não é que não seja uma boa questão, mas é uma questão que para o Enem não seria o ideal. Os animais que consomem as folhas de um livro alimentam-se da celulose contida no papel. Em uma planta, a celulose ela é encontrada. Onde é que ela é encontrada? Aliás, ele coloca aí que os animais consomem as folhas de um livro, né? O animal que ele fala aí, esse animalzinho aí, a traça aí, né? Então, olha só, há animais que eles não hidrolisam a celulose. Nós, vertebratas, somos um exemplo disso, porque nós não temos as chamadas celulases, as enzimas beta-celulases. Há animais que eles conseguem fazer a hidrólise, né? Tem animais que conseguem fazer a hidrólise da celulose. Vou te dar um exemplo, cupim. Professor, como é que o cupim hidrolisa a celulose? É porque dentro do tubo digestório do cupim existe um protozoário chamado triconifa, e a triconifa produz as enzimas celulases. Então, na prática, quem hidrolisa a celulose não é o cupim, porque ele também não tem as enzimas beta-celulases. Quem hidrolisa é o protozoário que, encontrando-se dentro do seu tubo digestório, faz esse processo de hidrólise. Aliás, trata-se de uma relação ecológica, harmônica, de benefício mútuo. É um processo que mutualístico, é um mutualismo. Nós sabemos que os animais também chamados de ruminantes, eles também executam mutualismos com alguns outros micro-organismos para promover a hidrólise da celulose. Você não faz isso. Você não faz, nós não fazemos isso. Nós não hidrolisamos a celulose. Por nós não hidrolisarmos a celulose, por que tanto nutricionista recomenda uma dieta rica em fibras insolúveis de celulose se eu não hidroliso? Apesar da celulose não sofrer hidrólise no nosso tubo digestório, ela aumenta o bolo alimentar. No que ela aumenta o bolo alimentar, ela otimiza a peristalse. Ela otimiza o peristaltismo. E otimizando esse trato, esse movimento de contração involuntária da musculatura lisa do nosso tubo digestório, isso vai contribuir para o trajeto do alimento, para o trânsito, né, do alimento no tubo digestório, evita as constipações intestinais, as chamadas prisões de ventre, né? Então, por isso que uma dieta, aliás, um grande pesquisador uma vez descobriu, né, que povos que consumiam mais frutas apresentavam um volume de bolo fecal maior. E por que um volume de bolo fecal maior? Porque o trânsito do alimento era mais otimizado e eram pessoas que sofriam muito menos distúrbios digestórios. Portanto, acrescenta fibra vegetal na tua dieta, mesmo que você não faça a hidrólise, já que você não é um animal ruminante. Mas a pergunta da questão é: em uma planta, onde é que a celulose é encontrada? No item A, armazenada no vacúolo presente no citoplasma? Não.
Claro que não. Em todos os órgãos, como componente da parede celular, item C, apenas nas folhas, já está falso. Apenas nos órgãos de reserva, amido, não é a celulose. Apenas nos tecidos condutores, de xilema e floema, não. Então onde é que você encontra a celulose? Em toda célula. Se está em toda célula, porque a celulose é parte da parede celular, está presente em todo o tecido. Se está presente em todo o tecido, está constituindo também o quê? Todos os órgãos. Não é que o órgão seja feito de celulose, é que a celulose é um componente estrutural da parede celular dos vegetais. Portanto, resposta item B, de boa, muito boa prova, que eu tenho certeza que você fará no seu processo seletivo. Tranquilo? Gente, a matéria de carboidratos, calma, ela finalizou, porque nós resolvemos os nossos 5 exercícios de aprendizagem, tá certo? Mas você tem aí os exercícios de fixação para que você possa se divertir. Então, pega mais um pouquinho do tempo aí que você tem, tá? E vai resolver os exercícios de fixação. Ao final do módulo, ao final do teu material, você tem o gabarito e o comentário deles, tá certo? Agradeço demais a tua companhia, a tua parceria, a tua amizade e por você permitir a gente chegar até você levando um pouco dessa nossa tão amada ciências biológicas, tá certo? Valeu, fortíssimo abraço, a gente se encontra nos próximos módulos.